Olá, meu povo. A gente vai hoje dar uma olhada como é que se resolve uma equação do primeiro grau. A gente vai adotar aquela mesma lógica das nossas aulas anteriores, que é começar de equações de situações bem simples, tá? Para depois a gente olhar algumas situações um pouco mais complicadas, tá bom? Então, a equação do primeiro grau, eu vou dar aqui um exemplo de como é o formato dessa equação e o que que a gente pretende calcular através dela. Por exemplo, eu tenho aqui 4x mais 2 igual a 30, tá? A gente tem aí, galera, o seguinte, uma expressão onde tem uma variável, que é a letra x, é uma incógnita, e a gente quer saber o valor de x de tal forma que quando eu substituir nessa situação aí, a gente encontre, né, a gente encontra esse resultado final aí 30, né? Quando eu colocar aí no lugar do x o valor dele, vamos supor aqui, se a gente fizer o x igual a 5, estou chutando aqui um valor, né? E será que se eu trocar o x por 5, será que ele vai ser a solução dessa equação? Tá? Porque se for solução, quando a gente substituir o valor de x por esse número que eu estou colocando aí, só estou fazendo um teste, se a gente substituir, fizer a conta e der o outro número do outro lado ali, o 30, então isso é a solução. Tá? Quando a gente tem aí 4x, quer dizer que eu estou pegando o valor do x, tá? E multiplicando por 4, e depois eu vou somar mais o 2. Então a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 5 mais 2. Será que isso aí é igual a 30? Bom, numa expressão dessa, a gente primeiro vai ter que resolver inicialmente aí a multiplicação, para depois a gente fazer a soma que está indicada aí. Olha, 4 vezes 5 vai dar 20. 20 mais 2 é igual a 30? Não. Tá? 20 mais 2 dá 22, né? Não é 30. Então isso aqui, ó, tá falso, é errado, tá? Eu afirmar que isso é igual a 30. Tá? Então, qual vai ser o valor de x? A gente poderia chutar aqui vários valores, tá bom? Mas a intenção aqui é, tendo uma equação do primeiro grau, como é que eu faço, qual é o passo a passo que eu faço aí para calcular o valor desconhecido? Esse aí do caso aí do x. A gente vai fazer o seguinte, galera. Eu vou resolver essa aqui com vocês, tá? Os passos vão ser os mais simples possível, tá bom? Há algumas maneiras de resolver um pouco mais direto, mas em termos de explicação, esse passo a passo que eu vou indicar aqui para vocês, você pode usar em qualquer situação. Então a equação aqui é essa. Olha, você vai se preocupar na resolução de deixar antes dessa igualdade aí tudo que for relacionado à letra. E depois da igualdade, você vai separar só os números e colocar para lá, tá? Aqui, de letra, eu só tenho aí o 4x. Então, eu vou repetir aqui embaixo, na mesma posição, quer dizer, antes da igualdade. E esse 2 que não tem letra do lado dele, eu vou jogar ele para o outro lado, tá? Mudar ele de posição, tá? No caso que eu só tenho essa letra, então eu coloco 4x igual a 30. Quando eu mudar qualquer número, qualquer expressão de posição em relação a essa igualdade, eu tenho que inverter o sinal, tá? O sinal do 2 aí é positivo.
quando a gente muda de posição, passa de mais para menos, tá? Se fosse menos, eu iria também inverter, ia colocar um mais. Tá? Vai depender do sinal aí, tá? Sempre tu vai ter que inverter a operação, porque ele estava somando. Se eu mudo de posição, então eu vou fazer a operação inversa, que é a subtração, tá? Continuando aqui, 4x é igual a 28, né? 30 menos 2. E eu tenho uma situação aí que eu tenho uma letra, o x, eu estou multiplicando pelo 4. Se eu quero tirar esse 4, passar para o outro lado da igualdade, eu também tenho que inverter a operação. No caso, o 4 ele está multiplicando a letra. Para inverter, fazer a operação inversa aí da multiplicação, a gente sabe que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então eu pego esse 4 e vou jogar para o outro lado, tá? Depois da igualdade, com a operação inversa. Aí fica 28 dividido por 4. E 28 dá para dividir por 4, tá bom? Isso aí vai ser igual a 7. Você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma verificação para saber se esse valor está certo. Não é obrigatório, tá? Só se você tiver com alguma dúvida, então, como é que eu faço para verificar? Eu vou substituir, do mesmo jeito que a gente tinha feito inicialmente, eu vou substituir o valor de x agora por 7, tá? A gente vai fazer aqui uma verificação, mas não é obrigatório, viu, galera? Verificação, tá? Eu tenho ali, ó, a expressão é essa aqui. Então eu vou pegar e vou substituir, no caso aí, o meu x por 7. 4 vezes. 4 vezes 7 mais 2. Será que isso aqui é 30? Vamos ver. Eu primeiro nessa expressão aí eu vou fazer a multiplicação. 4 vezes 7 vai dar 28. 28 mais 2 é igual a 30? É. Então pronto. Essa aí é a nossa solução da nossa primeira questão de equação do primeiro grau. Vamos em seguida. Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é a nossa letra A. A gente resolveu aí, fizemos a verificação que não é obrigatória, mas serviu muito mais para a gente verificar a validade da resposta, tá bom? E entender o porquê que, quando eu digo que o x é determinado valor, que ele é a solução da equação, é porque quando eu substituir, eu vou encontrar aquele valor assim. A expressão do lado esquerdo vai ser igual à expressão do lado direito. Vou só pegar aqui mais uma questão para a gente resolver. Só um minuto. A gente vai agora para a letra B. A gente pode fazer o seguinte. Pronto. A gente quer resolver essa expressão aí, essa equação do primeiro grau. Tá? E quando eu tiver uma equação do primeiro grau, onde eu tenho
um parêntese, a primeira coisa que a gente vai fazer é se preocupar em eliminar esse parênteses aí. A gente tem, fora do parênteses, o 2, e dentro do parênteses aí eu tenho x mais um. Isso quer dizer o seguinte, eu estou pegando cada termo de dentro do parênteses e eu estou multiplicando por esse número que está fora, pelo 2. Para tirar o parênteses, a gente vai fazer assim, ó. Vamos aplicar o método da distributividade. A gente vai multiplicar cada termo desse pelo número que está fora. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes 1 vai dar 2. E repete o que está ali depois da igualdade. Galera, como tudo que está dentro do parênteses é positivo, e o 2 aí no caso é positivo nessa multiplicação, eu nem me preocupo com o sinal, porque quando eu multiplicar essa expressão, mais com mais vai dar mais, então eu não altero sinal nenhum de dentro do parênteses. Eu ia me preocupar se eu tivesse algum termo negativo. Então, continuando aqui, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez naquele exemplo anterior. O que for x, eu deixo de um lado, e o que não for, eu jogo para o outro lado, tá? 2x eu vou repetir, igual a 28. Passo 2 para o outro lado, trocando sinal, tá? E eu queria que vocês pensassem um pouquinho aí, tentassem resolver só essa partezinha final, tá bom? Já já a gente vem com a solução aí. Só alguns minutinhos para que vocês resolvam essa situação aí. Então, galera, aqui a gente faz assim, ó. 2x igual a... Quanto é 28 menos 2? Vai dar 26. O 2 que está multiplicando o x aqui, eu vou passar para o outro lado com a operação inversa. 26 dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 13, tá bom? Bom, eu acredito que não foi tão complicado, mas a questão aqui é sempre de você praticar, tá bom? Letra C. A gente tem 4 vezes x menos 1 igual a 2 vezes x mais 3 mais 7. Bem, um tempinho aí para que vocês possam, primeira coisa, tirar o parênteses para depois aplicar aquele passo a passo que eu expliquei para vocês, tá? Vou dar só um tempinho para que vocês comecem aí, tá? Para a gente continuar a resolução desse tipo de equação agora. Bem, galera, agora vocês têm aí parênteses de um lado da igualdade e do outro também.
Então, para resolver isso aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tirar aqui o parênteses tanto da primeira parte, né? É 4x menos 1, então a gente vai multiplicar cada um deles por 4. Vai ficar assim, ó. 4 vezes x dá 4x. 4 vezes 1 dá menos 4. E do outro lado, a gente vai aplicar o mesmo processo, tá? 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 3 dá 6, tá bom? E repete agora o mais 7 aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode continuar essa equação aqui jogando tudo que for letra para antes da igualdade e o que não for, a gente vai colocar aí depois da igualdade aí, tá? Para a gente continuar a resolver essa equação. Vai ficar 4x, a gente vai repetir. Puxa o 2x do outro lado para antes da igualdade, fica menos 2x, tá bom? O 6 mais 7. Se você quiser somar direto, pode somar, mas eu estou fazendo bem detalhado aqui. Eu posso fazer isso. E pegar o menos 4, passar para o outro lado, trocando o sinal. Tá bom? E agora, como é que faz o restante aí? A gente vai pegar 4x menos 2x, vai dar o quê? Eu só vou fazer a operação com o que está ao lado da letra, que é o coeficiente. Tá? Então, 4 menos 2 dá, dá 2. Eu vou colocar aqui 2x. Tá? E vou fazer a operação que está indicada aí depois aí da igualdade, viu, galera? A gente vai pegar. Só um minutinho. A gente vai pegar aí, ó. 6 mais 7 dá 13. 13 mais 4 vai dar o quê? Vai dar 17. Então a gente coloca aqui 2x igual a 17. Aí, esse 2 ele está multiplicando a letra x, passa para o outro lado com a operação inversa. 17 dividido por 2. Bem, como o 17 é o número ímpar e eu tenho na parte de baixo é o 2, não dá para dividir 17 por 2. Quando eu digo isso, é que você não tem uma divisão exata, viu? Aquela divisão onde o resto é igual a zero. Você até pode dividir 17 por 2, que vai dar 8,5, né? Mas geralmente a gente, quando não dá para dividir, a gente no máximo a gente faz a simplificação aí dessa fração. Simplificar é o quê? É dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Mas nessa situação eu não tenho um número que dê para dividir em cima e embaixo, tá? Para continuar, para simplificar um pouco mais. Então eu deixo dessa forma que está aqui, viu? Tem mais o que fazer não, é deixar desse jeito porque agora, se você tiver numa prova, né? E a prova é objetiva e tiver lá como alternativas números decimais, que a galera costuma falar que é número quebrado, você, né, vai ser obrigado a dividir, não é? Ou então, pelo menos, fazer um estimativo dessa divisão, né? Dependendo da situação, tá? Dependendo das alternativas. Mas no caso aí, ó, resposta 17 sobre 2 já tá tranquilo, viu? Até aí já tá show. Bem, galera, é, avançar aqui um pouquinho mais. Letra D.
colocar aqui um pouquinho mais diferente algumas, essa letra aqui, tá? Porque muita gente tem dúvida em relação a umas situações como essa. Bem, a gente tem aí, muito parecido com o anterior, tá? É uma situação que eu tenho parênteses antes da igualdade e depois da igualdade. O passo inicial é o mesmo, onde você vai, primeira coisa, tirar os parênteses, tá? Tirando parênteses aí, antes da igualdade, você vai ter que multiplicar aí, ó, o menos 4 pelo x, tá? Galera, o sinal do 4 aí é negativo, né? E o do x, eu não tenho o sinal do lado do x, mas assim explícito, né? Mas quando eu não tenho um sinal, eu vou considerar sendo positivo, né? Como nessa situação aí, tá? Eu não sou obrigado a colocar um dentro do parênteses mais x menos um. Quando eu não coloco sinal, eu considero que eu coloco aquela expressão, aquele número, ele é positivo. Então regreva o sinal aí, ó. Na multiplicação, menos do 4 e mais do x vai ficar menos com mais, dá menos. Sinais diferentes na multiplicação ou na divisão, tá? Das duas operações sempre vai dar negativo. Sinais diferentes dá negativo. Sinais iguais, por exemplo, menos com menos ou mais com mais, o resultado dá positivo. Então, eu tenho aí, ó, já olhei a questão do sinal, e 4 vezes x, eu coloco assim, ó, 4x. Só colocar o número e do lado a letra. Agora a gente vai multiplicar esse menos 4 pelo menos 1. Preste atenção no sinal, tá? O sinal do 4 é negativo e do 1 é também negativo. Sinais iguais, menos com menos, na multiplicação esse sinal se transforma em positivo. E o número 4 vezes 1 vai dar 4. Vou repetir esse mais 1, que já estava fora do parênteses, a gente não muda, tá? E a gente vai fazer agora a multiplicação do outro lado, tá? Coloca aqui igual 4 vezes x dá, desculpa, 3 vezes x vai dar 3x, 3 vezes 4 vai dar 12. Bem, a gente também pode também proceder do mesmo jeito que a gente fez no anterior, né? Deixar de um lado o que tiver de letra, tá? E do outro só o que tiver número. Aqui vai ficar menos 4x. E o que tiver letra só está do outro lado, ó, 3x. Ele é positivo, mas como eu vou mudar ele de posição, aí eu vou também trocar o sinal. Depois da igualdade, ele é positivo. Quando eu mudar de posição aí, eu vou mudar o sinal para negativo. Tá? Bem, em relação à letra, eu só tenho essa expressão e essa outra. O resto, galera, a gente vai escrever, a gente vai organizar tudo para depois da igualdade, lado direito da igualdade. Então, 12 permanece com o sinal positivo, do jeito que está ali, viu? E o 4, o mais 4, né? Aqui vai para o outro lado, fica menos 4, e 1 passa para o outro lado, fica menos 1. Eu estou ensinando aqui o passo a passo, mas se você, não, professor, eu quero fazer direto, aí pode fazer tranquilo, viu? Aqui, ó. Opa.
Só essa partezinha aqui, só o que está multiplicando o, o x. É, menos 4 com menos 3. Ó, menos 4 com menos 3. A gente vai fazer a operação aqui. Opa, vai fazer a operação só do coeficiente. Só desse número aí que está ao lado do x, tá bom? Menos 4 menos 3. Eu tenho dois números negativos aí. A situação que você pode pensar aqui é que você pode representar esse número negativo aí, pode pensar como sendo dívida. Então, eu estou devendo quatro reais para uma pessoa e 3 reais para outra pessoa. Ao todo eu tenho duas dívidas, né? Era como se eu pegasse essa dívida de uma pessoa e a dívida da outra, eu fizesse uma soma de dívidas, porque no final eu vou continuar devendo, né? Então eu tenho, eu vou somar dívida, né? 4 mais 3 dá 7. E como continua a dívida, vai ficar menos 7. Tá? Então, continuando aqui embaixo, vai ficar menos 7. X igual a, galera, 12. 12 menos 4 vai dar 8. 8 menos 1 vai dar 7. E um processo que a gente geralmente faz aqui, mas também você poderia até fazer direto, é o seguinte. Quando a expressão aqui, ó, o número que está aqui, ao lado dessa situação final, que só tem aqui uma letra, não tem mais nada além dela. O número negativo, eu vou multiplicar toda a expressão por menos 1. Multiplicar a expressão por menos 1, aí eu vou fazer com que aquele coeficiente que antes era negativo fique positivo, tá? A intenção é que você, no finalzinho aí, sempre tenha um coeficiente positivo ao lado da letra x, tá? Se não for positivo, tu faz isso aí, esse artifício, que é multiplicar por menos 1. E multiplicar por menos 1 é mudar tudo que é sinal. O que for positivo fica negativo, o que era negativo vai ficar positivo. Então eu vou mudar aí o sinal de tudo, tá? Então aqui vai ficar, ó, positivo, e do outro lado vai ficar, que era positivo, vai ficar negativo. Galera, eu quero, para saber o valor de x, eu quero tirar esse 7. O que é que eu faço? Como o 7 ele está multiplicando o x, eu vou passar para o outro lado ali, invertendo o sinal, a operação. Se antes ele estava multiplicando, quando eu passar para o outro lado, ele vai ficar dividindo. Então, é o sinal. O 7 de cima é negativo, de baixo é positivo. Menos com mais dá menos. 7 dividido por 7 dá 1. Resposta x igual a menos 1. Tá? Então, essa daí tinha que observar a questão do sinal. Tá? Porque uma vez que você errar lá em cima na multiplicação, não tem como dar certo, não. Vai dar errado em algum momento, viu? Então, tem que ter bastante atenção na hora de você estar trabalhando com esses sinais, tá? Então, bem atenção mesmo, foque aí na resolução, porque às vezes um sinal atrapalha muito a resolução desse tipo de problema aí. Tá bom? Vamos lá. Essa aqui era a nossa letra D. Letra E.
Pessoal, antes de passar propriamente para a letra E, a gente vai fazer aqui um pequeno comentário sobre frações. Só um pouquinho só sobre frações. Olha, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver aqui 12 e o 10, tá? Se eu encontrar como resposta 12 sobre 10 e for uma questão objetiva, eu não vou encontrar como alternativa isso aí, não. Porque essa expressão aí, embora eu não consiga dividir, não é uma divisão exata, né? Não dá para dividir 12 por 10. Ao invés de você fazer a sua divisão, você vai simplificar. Simplificar é pegar um número e dividir em cima, né, no numerador, e embaixo, no denominador, por o mesmo número. No caso aí, como ambos são pares, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai dividir em cima por 2 e embaixo por 2. Tá? Então, 12 dividido por 2 dá 6, 10 dividido por 2 dá 5. Então, vou só reescrever aqui para a gente olhar novamente. Ó. Essa expressão 12 sobre 10 é o mesmo que 6 sobre 5. São chamadas frações equivalentes. Tanto faz tu colocar 12 sobre 10 como 6 sobre 5. O padrão é que, se você tiver numa questão, que é uma questão objetiva, e você encontrar como resposta 12 sobre 10, e dá para simplificar essa expressão, você tem que simplificar, viu? Então, sempre que der para dividir, ter esse hábito, porque quando você encontrar questões para marcar, não tem para onde correr, não. Então, tem que simplificar o máximo que puder, viu? Agora, observando o que a gente colocou aí de laranja, a gente também tem uma propriedade bem bacana aí de proporções, que é o seguinte: se você pegar essa igualdade aí, tu tem uma propriedade que é o seguinte: se você multiplicar aqui, ó, em cruz, 12 por 5, é o mesmo que você pegar e multiplicar aqui também assim, ó, no outro sentido da outra diagonal, 10 por 6. Olha como é a mesma coisa, ó. Se você multiplica 12 por 5, vai dar 60. E do outro lado também vai dar 60. É o que o pessoal fala que é o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Ou multiplicar em cruz. Tá? Então, essa propriedade aí, a gente também vai poder usar quando a gente estiver resolvendo uma equação do primeiro grau. Tá? Ou então uma equação qualquer. A gente vai poder usar isso aí da seguinte forma. Vamos aqui para a nossa letra. Deixa eu ler ali, foi até a letra D, então aqui é a letra E. Letra E. Se a gente tiver assim, ó, x mais um sobre 4. E do outro lado a gente tiver 5 sobre 2. Olha, eu só vou poder aplicar aquela propriedade quando eu tiver uma única fração de um lado e uma única fração do outro, tá? Eu não posso aplicar se eu tiver expressões envolvendo fração, soma de frações, multiplicações. Eu só posso se tiver uma única fração de um lado e do outro também. Se eu não tiver assim, eu vou ter que fazer algum processo para que essas frações fiquem apenas um resultado de um lado, uma fração, e do outro também. Nesse exemplo aqui,
a gente vai aplicar aquela propriedade, ó. Igualdade de frações. Eu pego aqui, eu posso multiplicar 2 por essa expressão de cima. E do outro lado, também. 4 vezes 5. Olha só, se antes eu não sabia nem para onde é que ia aquela igualdade inicial, agora eu sei. Porque eu já resolvi questões parecidas com essa daí. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro fazer a eliminação aqui do parênteses. 2 vezes x vai dar 2x. 2 vezes 1 vai dar 2. E se eu quiser, eu já posso fazer direto isso aqui também, ó. Se eu multipliquei de um lado, eu já posso multiplicar do outro também. 4 vezes 5 vai dar 20. Bem, prossigo do mesmo jeito das anteriores. O que for letra, eu deixo de um lado, o que não for, eu jogo para o outro lado. Então fica 2x igual a 20, que já estava lá do outro lado da igualdade. Passo o 2 para o outro lado, fica menos 2. Então aqui eu vou ter 2x igual a quanto? Ó? 20 menos 2 vai dar 18. Tá? Pego esse 2 que ele está multiplicando, jogo para o outro lado, dividindo. 18 dividido por 2, dá para dividir, né? Ambos aí são pares, né? Mas mais do que isso, é uma divisão exata. 18 por 2 dá 9. Pronto. Tá? Então a gente sai de uma situação aparentemente complicada, né? E que até pode ser complicado se você não souber esse, esse passo a passo inicial, tá? E apliquei o que a gente já viu nos exemplos anteriores, tá bom? Bem, só mudando aqui um pouquinho. X sobre 2 mais 1/3 igual a x mais 4. X sobre, pronto, é igual a x sobre 5. Galera, desse jeito que está aí, a gente tem duas maneiras de resolver. Ou a gente vai transformar isso que está antes da igualdade em apenas uma fração, ou então talvez seja mais simples a gente pensar em usar o mínimo múltiplo comum, o MMC desses denominadores. Como é que se calcula o MMC? A gente vai colocar aqui, ó, como rascunhozinho aqui da gente. A gente vai pegar só o número que está embaixo e vamos fazer aqui a fatoração. Fatorar é você começar a dividir esses números por números primos, tá? A ordem do primo que tu colocar ali não importa, porque no final você só vai finalizar quando o lado da esquerda for todos iguais a um, forem todos iguais a um, aí você para, tá? Mas geralmente a gente começa a dividir aqui por 2, tá? Lembrando que é o número primo, é aquele número que só pode ser dividido por ele mesmo e por um, tá? Isso você começa, por definição, a gente começa a ter essa ideia de número primo a partir do 2, tá? Porque o número um não é primo. Então tu começa a dividir ali na coluna do lado 1. Você passa um traço e começa pelos números primos. Colocou o 2 ali, né? Então você vai olhar cada um desses números, o 2, o 3 e o 5. Dá para dividir por 2? Ou por 2 dá. O primeiro aqui. 2 por 2 dá 1. O que não der, tu só faz repetir. Agora,
Eu não posso continuar a divisão por 2 porque eu tenho aí, ó, o 1, o 3 e o 5. Não dá para dividir mais por 2. A gente agora vai pegar o próximo número primo, que no caso aí é o 3. Então, onde tiver um, eu só faço repetir. 3 dividido por 3, eu vou colocar o resultado aí do lado. 3 por 3 dá 1. O 5 eu repito. E o próximo número primo que eu tenho que dividir é pelo 5. Porque se eu tentar dividir novamente por 3, não dá certo. Então eu coloquei por 5. Pronto. Então o que é que vai ser a MMC? Vai ser a multiplicação dos números que estão nessa coluna. 2 vezes 3 vezes 5 é o nosso MMC aí, que vai dar o quê? 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5 dá 30. Coincidentemente, bastava eu pegar aí só os números de baixo e multiplicar entre eles, tá? Porque nessa situação aí eu tenho números primos que são números primos entre si. Eu não tenho o mesmo número que dê para dividir dois denominadores ao mesmo tempo, né? Mas sempre que possível, tá? Assim, na verdade, a ideia aí é sempre você fazer o MMC desses denominadores, tá? Quando a situação é de soma de frações, não é? Ou subtração, é que você vai fazer desse jeito. Bom, seguindo aqui, nessa expressão inicial, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, reescrever para a gente não se perder aí. Ó, x sobre 2 mais 1 sobre 3 igual a x sobre 5. Isso aqui é sempre que você tiver uma expressão como essa, for calcular MMC, o próximo passo é o seguinte. Você vai colocar aqui um traço referente ao primeiro membro e outro traço referente ao segundo. E colocar aqui, ó, 30 de um lado e 30 do outro, que é o MMC. E agora o passo a passo é bem mecânico mesmo. É você pegar esse 30, tu vai dividir pelo denominador de cada fração e multiplicar o resultado pela expressão de cima. Olha, 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes essa expressão de cima, 15 vezes x vai dar 15x. Tá? Tu vai fazer isso para cada uma dessas frações. Do mesmo jeito da outra. Tu vai pegar o 30, dividir por esse segundo denominador, por 3. 30 dividido por 3 vai dar 10. Aí tu vai pegar e multiplicar esse resultado pelo de cima, pelo 1. 10 vezes 1 vai dar 10. Tá? Sempre assim, tá? O passo a passo aí para a gente resolver uma equação como essa que está aí, que a gente colocou. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Do mesmo jeito que está aí depois da igualdade, tu vai pegar o MMC, o 30, dividir por 5, dá 6, né? Vezes a expressão de cima. Vai ficar 6. Fez esse processo todo. Opa, o 15 aqui. Só que eu tinha esquecido aqui, galera. Aqui é 15. X. Eu tinha esquecido o X aqui, tá? Fez esse processo todo. Aí tu descarta esse número de baixo. Tu não usa mais. Tu só vai usar a parte de cima aí
dessa equação. Tu só vai usar agora, ó, o 15x, só o que sobrou, mais 10 igual a 6x. E a gente agora vai para aquela parte inicial que a gente começou. O que tiver letra, tu vai colocar antes da igualdade. Esse e esse, né? 15x menos 6x vai dar... Opa, desculpa, eu tô fazendo direto aqui, mas acho que para explicar é melhor fazer o passo a passo. 15x, pega o 6x do outro lado, joga para as da igualdade, fica menos 6x. E também agora muda de posição 10 que não tem letra, né? Joga para depois da igualdade, trocando o sinal de mais para menos. 15x menos 6x vai dar o quê? Vai dar 9x. Lógico, se você quiser fazer direto, pode, tá? Não tem problema nenhum. Mas aí é mesmo questão só da explicação. O 9 ele está multiplicando o x. Eu vou deixar aqui só o x. Passo o 9 para o outro lado dividindo. Não dá para dividir, nem dá para simplificar. É isso aqui, tá bom? Então, cada equação que a gente resolveu aí, a gente aprendeu alguma coisinha diferente, não é? A gente vai trabalhar aqui mais uma situação. Essa aqui era a letra F, letra G também. X mais um sobre 4 menos x menos 2 sobre 20 igual a 1 sexto. Vou colocar 1 sexto, não, vou colocar x sobre 6. Galera, é o seguinte, aí tem que prestar bem atenção por conta desse menos aqui, da expressão, tá? Mas, por enquanto, eu nem vou me preocupar com ele agora, porque o primeiro passo, quando eu tiver várias frações, a maneira mais simples de resolver vai ser lá partir para o nosso MMC, dos denominadores. A gente olha aqui o 4, 20 e o 6 e vamos fatorar. Primeira coisa é essa, tá? Vamos dividir cada um que der para dividir por 2. Né? 4 por 2 dá 2. 20 por 2 dá 10. E 6 por 2 dá 3. Coloca o resultado aqui. Ainda dá para dividir algum deles por 2? Tá. Então eu continuo a divisão. Primeiro, 2 por 2 dá 1. 10 por 2 dá 5. E no final é 3. Ainda dá para dividir por 2? Não, não dá. Então eu pego o próximo número primo, tá? Que no caso aí é o 3. Faço a divisão. Onde tem o repito. Aqui 5 por 3 não dá, eu repito. O 5. 3 por 3 dá. 3 dividido por 3 dá 1. Ainda dá por 3? Não, não dá. Então eu vou pensar agora no próximo número primo, depois do 3, que é o 5. O repete. O 5. 5 dividido por 5 dá 1. E do lado dá 1. Então, galera, o MMC vai ser o produto, né, mais uma vez aí, ó, dessa coluna que tem esses números primos que eu usei para dividir esses denominadores, né? Esses números que estão aí à esquerda dessa coluna, na verdade. Então, o MMC vai ser, nessa situação, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Tá? Então, aí, quanto multiplicar?
2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5 vai dar 60. Então aí o nosso MMC, a gente vai trabalhar agora. Ao invés de trabalhar com 4, com 20 e com 6, a gente vai trabalhar agora com 60. Eu vou colocar aqui embaixo. Vou pegar. Vou reescrever aquela equação aqui embaixo para não ficar tão distante. No lugar do 4, do 20 e do 6, eu vou substituir tudo pelo 60. E agora o passo a passo é aquele. É eu pegar cada expressão. De cada fração eu pego o 60, eu divido pelo denominador, né, o que está embaixo, e multiplico pelo que está em cima. Então eu tenho aí, ó, 60 dividido por 4 dá 15. Só para facilitar a explicação, tá? E para que a gente não cometa nenhum erro, a gente vai fazer assim, ó. O 15, como eu estou multiplicando por uma expressão que envolve uma soma, eu não multiplico direto, não. Vou fazer assim, ó. 60 por 4 dá 15. 15 eu vou multiplicar, eu coloco entre parênteses essa expressão de cima, desse jeito que está aí. Ah, professor, eu posso fazer direto? Pode fazer direto. Mas é interessante que você faça assim quando tiver situações como essa aqui, ó, que eu tenho menos. Porque se você tentar fazer direto, quando tiver menos, você pode errar alguma coisinha aí. Porque quando tiver menos, o processo também é muito semelhante ao anterior. Tu pega o 60, divide pelo de baixo, 60 por 20 dá 3. Agora, aqui está a jogada. Deu 3, né? Aqui não é menos? Então vai ficar assim, ó. Tu vai pegar esse menos e colar do lado desse 3 que tu encontrou na divisão. E multiplicar agora pela expressão x menos 2. Tá? Deu menos ali, então tu vai ter que colar aquele sinalzinho com o resultado da divisão. Tá? Porque se você for tentar fazer direto, pode ser que dê um errozinho aí no sinal mais adiante. Então, a dica que eu dou é sempre essa: nessa etapa não fazer direto. É sempre que for um negativo, você cola o sinal, tá colocando do lado do resultado da divisão que tu encontrou. E continuando aqui, vai ser do outro lado, 60 dividido por 6 dá 10, vezes x vai dar 10x. Bom, vamos fazer aqui, vai ficar 15 vezes x vai dar 15x, tá? Tu esquece 60 já, viu? Só trabalha com a parte de cima. 15 vezes 1 dá 15. Próximo. Menos 3 vezes x, o 3 é negativo, o x é positivo. Menos com mais dá menos. 3 vezes x vai dar 3x. E menos 3 vezes menos 2, menos com menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6, igual a 10x. Bom, mesmo processo. Vou deixar aqui só as letras. 15x, menos 3x. O 10 vem para antes da igualdade, fica menos 10x. E o que for o número aí que sobrou vai ser o 15, vai ficar, passa para o outro lado, fica menos 15. E o 6 se transforma em menos 6. Essa parte aí do lado da esquerda da igualdade, o que envolve o x, tu vai ter, ó,
15, só os coeficientes. 15 menos 3 dá 12. 12 menos 10 dá 2. Do outro lado, soma de dívidas, né, que a gente viu no início. Tu soma essas duas dívidas, continua negativo. 15 mais 6 vai dar 21. O 2 que está multiplicando aí o x, passa para o outro lado dividindo, fica menos 21 sobre 2, tá bom? Então, galera, qualquer dúvida aí, revejam o vídeo, tá? Procurem fazer atividades aí envolvendo equação do primeiro grau, porque tem situações aí que você só vai saber mesmo você fazendo, viu? Assim, espero que a gente tenha aprendido um pouquinho de matemática hoje, tá? Fiquem com Deus. Até uma próxima. Tchau, tchau.